Chegou a hora de fazer o compilado das leituras de maio. Esse mês teve um saldo de leitura muito positivo, mesmo que tenha tido uma das piores leituras do meu ano esse mês também. Então vamos dizer que foi equilibrado. Fazendo um balanço geral primeiro, eu li 3 livros no formato físico, 3 livros no formato de audiobook e 2 livros em e-book no Kindle, totalizando 8 livros. Tem 3 livros que eu tava lendo desde março, desde abril, então acabou aumentando mais o número de leituras agora pra esse mês. E eu também consegui ser bem leitora, o que eu fiquei bem feliz. Mas vamos para o que interessa e eu vou falar na ordem de leitura, da primeira leitura que eu fiz no mês até a última. O primeiro foi Jade War, da Fonda Lee. Esse é o segundo livro na trilogia The Green Bone Saga, ou Saga dos Ossos Verdes aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz que a Alta Novel comunicou que vai ser lançado sim o terceiro livro aqui no Brasil, que é o Jade Legacy, e ficou como o legado de Jade. A gente ainda não sabe quando, mas a Alta Novel falou assim, calma, que vai vir algum dia. Então, finalmente vai ter a trilogia completa aqui no Brasil. E eu não vou parar de panfletar, porque tá sendo uma das séries mais incríveis que eu já li. Eu não vou falar muito sobre a narrativa, porque é o segundo livro, eu não quero dar spoilers nenhum. Mas esse segundo, ele expande o mundo do primeiro livro. Então, se você gostou da vibe, gostou do primeiro livro, só melhora. Tem mais profundidade nos personagens, tem mais profundidade na política. Se forma aqui um clima terrível que começou a ser formado lá no primeiro livro. E eu não vejo a hora de ler o terceiro, eu já tenho aqui na minha estante. Eu só fiquei colocando outras prioridades na frente dele e acabei não pegando, não emendando. E também um agravante é que esse mês de junho agora eu não vou pegar nenhum livro físico pra iniciar, porque eu vou viajar e eu só vou levar o Kindle nessa viagem. Então não posso começar um livro físico e deixar ele ali por 2 semanas parado. Então provavelmente Jade Legacy vai vir em julho. Esse aqui eu dei 5 estrelas e eu recomendo muito que iniciem essa série por Cidade de Jade. Por favor, gente, dê uma chance pra essa série. E daí a gente vai pra um livro em audiobook, que é When the Wolf Comes Home, do Ned Cassidy. Um livro de horror. Esse livro foi uma loucura. A jornada dele é uma loucura. Já saiu um vídeo aqui no canal com a resenha completa desse aqui. A gente começa com a Jess, que trabalha numa rede de lanchonetes ali nos Estados Unidos, sendo furada por uma agulha usada enquanto ela está limpando o banheiro dessa lanchonete. E ela começa a entrar numa espiral de terror e desespero pra ver o que ela vai fazer. No meio dessa espiral de terror e desespero, ela encontra um menino perdido no quintal do prédio dela. Enquanto ela está tentando ajudar esse menino, aparece um monstro ali no prédio dela e começa a desviver todo mundo ali de modos horrorosos. Já vou deixar bem avisado, tem bastante gore e é bem explícito na descrição esse gore. E a Jess vai ter que pegar esse menino e começar uma fuga pela sobrevivência, pra entender o que tá acontecendo. Esse é um daqueles livros que vai só escalando exponencialmente e você não sabe pra onde tá indo. Eu gostei bastante. Eu gostei também como o autor conseguiu colocar assuntos bem vulneráveis junto com muito horror. Ele lida bastante com medo e com paternidade e como a gente lida com o medo no nosso dia a dia e como isso pode nos paralisar ou como isso pode levar a gente pra frente. Tudo depende de perspectivas e do jeito que é contado, eu acho que daria um ótimo filme e eu espero demais que alguma editora ouça a palavra do Ned Cassidy e traga aqui pro Brasil. Já tem outros livros que ele já lançou que eu tô muito curiosa pra ler, tipo Nestling e Mary, que já tá na minha lista de audiobooks pra ler em algum momento. Esse é outro livro que eu dei 5 estrelas, então a gente já começou o mês com 2 5 estrelas. Mal sabia eu o que ia vir depois. O terceiro livro que eu terminei foi um e-book e é Belladonna, da Laura Reggiani. É uma romantasia nacional de volume único. Tem 1000 páginas, mas você não sente essas 1000 páginas. É bem rápido e bem fluido de ler, tanto que eu li em 2 semanas e meia. Eu comecei em abril e terminei no começo de maio. E o começo desse livro te prende demais. Tanto que eu li as primeiras 500 páginas sem nem perceber, assim. Ele me tirou de uma ressaca literária, pra vocês terem noção. E eu gostei muito da premissa, que ela mistura Império Romano com vampiros. E a gente tem uma nação ali que é governada por vampiros e o rei dessa nação acaba morrendo junto com o herdeiro e eles acham a bastarda desse rei, que é a Belladonna, pra servir como princesa, mas uma princesa de fachada. É só um meio que o Senado encontrou pra controlar a população, pra falar, olha, tá tudo certo, a gente tem aqui uma princesa, mesmo que o rei e o herdeiro morreram, tá tudo bem. Eles acham que a Belladonna vai ser só uma marionete, um fantoche ali pra eles, mas
A Belladonna pensa diferente, e isso eu gostei bastante da personalidade dela. Ela é decidida, ela sabe o que ela quer, e ela vê isso como uma oportunidade para ser rainha, obviamente. Ela não é uma daquelas protagonistas que vai ficar, eu não quero ser princesa, nossa, que destino terrível o meu. Não, ela fala, eu vou ser princesa sim, e quando vocês menos esperarem, eu vou ser rainha e vocês todos vão estar aos meus pés. Então ela começa maquinações e planejamentos pra esse fim. Vocês entenderam essa vibe? É muito interessante, é muito boa. Mas como é uma romantasia, como vocês bem sabem, vai entrar um pretendente, que é o Luca, um dos príncipes também ali de outro reino. E acabou murchando um pouco pra mim a história, porque eu tava mais interessada nas maquinações, na política e na Belladonna fazendo o que ela sabe fazer, do que o relacionamento dela com o Luca e o modo como eles vão se apaixonando. Eu também gostei muito de um aspecto de Found Family que tem aqui, com um grupo de amigas, e eu queria ver mais esse grupo de amigas também do que o próprio romance. E mesmo que o romance, as cenas de hot, o Luca com a Belladonna é legal de acompanhar, é legal de ver as discussões entre eles ali, as provocações, não brilhou aos meus olhos. Mesmo assim, eu recomendo muito a leitura, e eu só dei 3 estrelas por causa desse equilíbrio entre romance e política que eu não encaixou tanto pra mim. Vamos para outro audiobook agora, e esse foi o meu queridinho do mês, que foi Uma Aposta Irresistível, da Tessa Dare, o 3º livro na série Girls Meet Duke. Esse também tem uma resenha longa aqui no canal. Eu amei tanto esse casal, eu me apaixonei tanto pelos dois, pela Penny e pelo Gabriel, e eu gostei tanto da relação da Penny com os animais, porque ela adora cuidar de animais exóticos. Tem porco-espinho, tem uma cabra que se chama Marigold, tem um cachorrinho que não tem as 2 patas traseiras, tem um papagaio que é muito bom com as suas falas aleatórias, e também o desenvolvimento da personagem da Penny, porque ela vai confiando e ela vai acreditando nela mesma ao longo da história, ela vai aprendendo a fazer isso ao longo da história. E gostei muito de acompanhar o desenvolvimento do amor entre os dois. O Gabriel, ele não é carrancudo, ele é fofo desde o início. Tu consegue te simpatizar muito desde o início com ele. Eu ouvi esse audiobook em inglês, que é The Wallflower Wager, pela narração da Mary Jane Wells, o que eu recomendo muito. Mas todos esses livros da série Girls Meet Duke tem já lançado aqui no Brasil pela Gutenberg, e esse com certeza foi um 5 estrelas favoritado pra mim. E eu já tenho outro livro da Tessa Dare aqui na minha estante, pra quando eu precisar de um outro romance super fofo, eu já recorri a Tessa Dare, porque ela virou a minha autora de conforto, com certeza. Agora a gente volta pros livros físicos, e eu terminei O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Esse foi a leitura de maio do clube de leitura que eu tenho com mais 2 amigas, e teve opiniões bem divergentes entre nós 3 sobre esse livro. Eu gostei, eu dei 4 estrelas, mas uma dessas minhas amigas deu 2 estrelas e a outra abandonou o livro. E eu tenho outra amiga fora do clube de leitura que leu esse livro e também gostou e deu 4 estrelas que nem eu. O ponto é como você vê a história desse livro, porque a gente tem a mesma opinião sobre o personagem. Uma foi pra, nossa, que personagem desprezível, adorei o livro, e a outra foi pra, nossa, que personagem desprezível, odiei o livro. Porque o personagem principal, o David, tem pensamentos, ele fala coisas, ele faz coisas que eu não concordo. Ele extravasa ódio nas suas ações, nas suas falas, e o James Baldwin consegue transmitir esse ódio que o personagem sente por ele mesmo e pelo mundo nas páginas. Tu se sente pra baixo, tu se sente triste, tu se sente com raiva lendo esse livro. E isso eu achei genial. Eu achei genial esse poder que a escrita do James Baldwin teve em mim. Eu até fisicamente fui alterada. Eu senti angústia, eu senti raiva, eu senti tristeza. E mesmo que é um livro curtinho, ele não é rápido de ler. Você tem que ler em doses. Nós temos um americano que é o David, em meados de 1950, indo pra Paris pra se encontrar como pessoa, porque ele não consegue se aceitar. E quando ele encontra um barman, que é o Giovanni, num desses bares ali em Paris, tem uma atração e uma conexão instantânea entre os dois. E começa uma relação, vamos dizer assim, tóxica, muito porque a gente tá vendo tudo pela percepção do David. Ele não consegue aceitar esse amor do Giovanni, ele não consegue aceitar que ele pode ser feliz com o Giovanni. Ele quer voltar pra namorada dele, que é a ela, que ela tá viajando por esse momento enquanto ele tá tendo o caso aqui com o Giovanni, pra esse caso com o Giovanni acabar, porque ele não consegue acabar esse relacionamento sem que a ela volte, pra ele ter uma desculpa. E tudo acontece assim na vida do David. Ele nunca consegue tomar uma
decisão. Ele nunca consegue falar em voz alta as coisas que ele sente. Ele sempre tenta mascarar, ele sempre tenta usar os outros, o próximo, pra diminuir a sua dor. Daí eu entendo que as minhas amigas não gostaram do livro por causa disso. Eu já vi de uma outra forma. Eu, na verdade, gostei por causa disso. Então depende muito de como você gosta de ler as histórias. Esse não saiu ainda a resenha longa, mas eu quero fazer uma resenha longa desse livro. Eu só soltei uma resenha curta até agora. E agora vamos pesar um pouco o clima, porque vamos falar da pior leitura desse mês e uma das piores leituras desse ano, que foi Holding the Reins, da Paisley Hope. Um romance de cowboy que era pra ser divertido, que era pra ser leve, mas acabou sendo fraquíssimo e revoltante. Esse tem uma resenha longa porque eu precisei ventilar sobre esse livro. Eu dei 1 estrela pra ele. Eu achei que eu ia dar 2 estrelas, mas acabou que eu não achei nenhum ponto positivo pra eu poder dar 2 estrelas, então 1 estrela pra ele. Ele não tem nada que se destaque. Todos os personagens são rasos, não tem profundidade nenhuma. Todos os personagens secundários são mais rasos ainda. E esse livro é o primeiro livro de uma série. Cada livro é um casal diferente. Você não tem curiosidade, pelo menos eu não tive curiosidade nenhuma de continuar essa série pra conhecer os outros personagens, porque você não tem nenhuma migalha de curiosidade sendo construída nesse primeiro livro. A Cissy, que é a nossa protagonista, acabou de sair de um relacionamento abusivo de 7, 8 anos e não tem nenhum tipo de desenvolvimento desse trauma que ela teve com esse relacionamento abusivo. Só passou 1 mês e ela tá com o Nash, que é o nosso protagonista masculino. O Nash, no início do livro, ele vê muito a Cissy como a irmã mais nova, porque eles foram criados meio que juntos. Ali na adolescência da Cissy, o Nash foi meio que trazido pelos pais da Cissy pra serem criados ali junto, porque os pais do Nash morreram. E o Nash virou o melhor amigo do Wade, que é o irmão mais velho da Cissy. Então a gente também tem essa trope, em cima de várias tropes que tem aqui. Então ele sempre teve esse instinto protetor com a Cissy. De nenhum menino podia ficar perto dela, ele sabotava os namoros dela da adolescência. E daí depois, quando ela saiu da cidade, meio que morreu por aí. E quando ela voltou pra cidade, o Nash também voltou pra cidade porque ele se aposentou da carreira de jogador de hóquei profissional. E a partir do momento que eles ficam juntos, na verdade, a partir do momento que eles ficam a primeira vez, acabou todo o desenvolvimento de personagem, porque daí é só focado no hot. É só focado em como o outro é gostoso. E fica muito cansativo, muito rápido. A partir da segunda cena de hot, eu não estava interessada de modo algum. E teve muita gente, muita cena de hot. Aparentemente, fazer aquela resenha longa não tirou tudo de dentro de mim e eu me exaltei aqui. Mas vamos continuar porque a gente tem mais 2 livros pra falar. Esse é um livro que vai sair ainda uma resenha longa porque ele é a escolha da Garrafa do Caos de maio. E até um spoiler aí pra vocês. E foi uma surpresa pra mim. E eu tô pensando como é que eu vou falar sobre, porque ele chega mais no âmbito pessoal. E eu estou falando de Dias de Abandono, da Helena Ferrante. É o meu primeiro livro da Helena Ferrante. Com certeza vão vir mais no futuro, porque eu gostei bastante. Eu dei 4.5 estrelas pra esse livro apenas por causa do final, que eu não gostei de como terminou, mas eu não vou falar aqui. Eu ainda estou pensando se ele vai ser um favorito ou não. Quero ver como essa história vai ficar comigo ao longo dos dias. Aqui a gente começa a primeira página com o Mário se separando da Olga, que são os 2 personagens que mais a gente vai acompanhar. Na verdade, a gente vai mais acompanhar a Olga. O Mário chega assim pra Olga e fala: eu não quero mais, eu vou embora. E a partir daí, a gente acompanha a cabeça da Olga. E é uma loucura. A gente vai acompanhando ela em todas as fases de luto, vamos dizer assim, do seu casamento. Tu vai entrando nessa espiral de loucura, nessa espiral de falta de sanidade mesmo. Os 2 têm 2 filhos, o Gianni e a Hilária. Eles são pequenos, eu acho que a menina tem 6, 7 anos e o menino tem 10, 11. E ela, além de ter que lidar com esse divórcio surpresa, ela tem que cuidar dos 2 filhos. E é muito difícil de acompanhar. Depois de um tempo, parece até fluxo de consciência. Ela vai emendando pensamento atrás de pensamento e vai se perdendo. Tudo parece como se fosse um sonho que tu não consegue sair do lugar. A escrita da Helena Ferrante faz você sentir isso fisicamente. Eu gostei muito. Eu recomendo muito a leitura.
leitura. Eu só quero deixar um aviso, né, que se você tem algum tipo de sensibilidade com esse tipo de assunto, eu acho que esse seria um dos livros que eu ia falar, olha, pode te engatilhar. Eu estou falando aqui porque me engatilhou. E agora, para terminar, o último livro que eu li em maio, que foi uma total surpresa, eu nunca imaginaria que eu estivesse lendo esse livro agora, mas eu caí na armadilha de Off Campus. Eu comecei a série e assim que eu vi o 5º episódio, eu falei, eu vou ter que ler o livro. E daí eu fui lá e comprei o e-book de O Acordo e eu li em 3 dias, já terminei. Eu não terminei a série, mas eu já terminei o livro. Eu dei 3.5 estrelas pra ele. Foi uma surpresa enorme pra mim, o tanto que eu me diverti com esse livro. Tem comentários sobre tamanho da protagonista, como ela é pequena, como ela é grande, e tem muitos diálogos estranhos e meio vergonhosos? Tem, mas é muito divertido. É um entretenimento puro. E eu me surpreendi como foi abordado alguns assuntos bem pesados também nesse livro, principalmente sobre o passado da Hannah. Aqui no livro, já na primeira página, a gente já sabe o que aconteceu com a Hannah na sua adolescência, a gente já sabe o que ela tá passando. E eu gostei que a autora quis deixar bem claro que ela passou anos de terapia, que ela tá em constante trabalho pra conseguir lidar com isso, porque isso afeta você pro resto da vida, o que é uma merda. Eu quero saber se vocês acharam a mesma coisa, se vocês têm outras perspectivas dos assuntos abordados aqui nesse livro. Eu já comecei o 2º da série, que é O Erro, que é o livro do Logan. Eu tô bem curiosa com esse 2º livro, eu quero ver se qual livro eu vou gostar mais, qual casal eu vou gostar mais. Ah, e eu tô preparando um vídeo que eu acho que tá ficando bem legal sobre Off Campus. Eu tô falando sobre as minhas reações ao vivo, tanto vendo a série quanto lendo o livro. Tô bem animada com esse vídeo. Então essas foram as leituras de maio. Eu acho que foi bem positivo, menos aquele lá que não vai ser nomeado. Todos os livros, sempre, as resenhas escritas estão lá no meu perfil da Favobooks. Se vocês querem ver também o que eu estou lendo, o que eu tá na minha fila, por exemplo, também está lá no meu perfil da Favobooks. Vocês podem me seguir por lá e também criar o seu próprio perfil, para daí você conseguir organizar as suas leituras, escrever as suas resenhas, marcar os seus favoritos também. E também mande o link para seus amigos para eles também fazerem perfis, daí para vocês seguirem seus amigos também na Favo. E assim a gente consegue criar uma comunidade bem legal e trocar resenhas entre nós. É só acessar favobooks.com e fazer a sua conta, tudo gratuitamente, gente. E aí, como foram as suas leituras de maio? Me conte aqui nos comentários se vocês já leram algum desses ou quais livros vocês leram. E eu sempre tô aceitando recomendações de livros, se alguém tiver. A minha lista da Amazon tá, assim, enorme já. E aproveitando também para falar da Amazon, aqui na descrição tem um link da Amazon, que se você comprar qualquer produto através desse link, você tá ajudando a Favo, porque a gente ganha uma pequena comissão. E você não gasta nada mais por isso. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!